A Bíblia diz no livro de Lucas, no capítulo 9, nos versículos de 1 a 62. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Então, isso é muito importante quando tu lê o Evangelho. Jesus deu autoridade e deu poder. Para quê? Para tu te achar? Não. Para te expulsar demônios e para curar doenças. Nós, cristãos, homens e mulheres de Deus, temos autoridade sobre todos os demônios. Tu tem que pensar que os demônios, antes, eles eram anjos de Deus que estavam no céu e se rebelaram e foram expulsos, seguiram Satanás. E nós fomos feitos à imagem e semelhança do Criador. Nós somos a coroa da criação. E o Senhor Jesus veio em carne e osso, veio em forma de homem para mostrar que essa autoridade foi dada para nós. Poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. 2. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então, aqui em Lucas, fica bem claro essas diferenças entre enfermidades, doenças, possessões, ataduras espirituais, como a gente chama, né? Porque tem que libertar a pessoa. Por quê? Porque ela tá atada, ela tá amarrada, ela tá presa, ela tá acorrentada, porque algum demônio tá torturando ela, tá aprisionando ela. Então, por isso que a gente fala liberto, libertação, que aquela pessoa tá presa, né? Os demônios estão prendendo aquela pessoa. E disse-lhes: não levem nada para o caminho, nem bordão, nem sacola, nem pão, nem dinheiro. Vocês também não devem ter 2 túnicas. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até saírem daquele lugar. E onde quer que não receberem vocês, ao saírem daquela cidade, sacudam o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Eu acho tão lindo. É como se realmente eles estivessem numa faculdade, num curso, num seminário, e aí Jesus dissesse: agora vocês vão ter aula prática, agora vai ser o estágio, agora são aulas que vão valer, eu não estarei perto, né? Porque eles viram, eles aprenderam, eles tiveram lições do mestre, e agora eles receberam instruções para pôr isso em prática. E conosco é a mesma coisa. A gente está aqui lendo, aprendendo, estudando, meditando, para quê? Para pôr em prática, para obedecer, para percorrer todas as aldeias, sejam elas presenciais ou virtuais. E aqui ele fala: não levem nada para o caminho. Eu entendo que eles não estavam se apegando a nada. Eles não deveriam se apegar a nada. E eu li sobre este bordão, que numa passagem era permitido levar um para se apoiar, mas não era permitido levar o bordão para se defender. E aí eu já fiquei pensando, a nossa defesa, a nossa proteção, a nossa força, o nosso auxílio vem do Senhor. Eu entendo que é isso que Jesus quer falar para os seus discípulos e para nós também. Se tu vai ficar preparando tudo para tu sair para evangelizar, tu nunca vai estar pronto.
Porque essa preparação vem de Deus, vem do Espírito Santo. Aí fala sobre sacola, sobre pão, sobre dinheiro. Aí a gente sabe que a provisão também vem de Deus. Se a tua presença não for conosco, é isso que eu entendo. Cada missão que nós temos é dada por Deus. E quem chama, quem vocaciona, é quem sustenta. Deus escolhe, Deus capacita, Deus abençoa, Deus protege. Porque Deus é o maior interessado. Se aquilo é de Deus. Se aquela missão veio da parte de Deus, do coração de Deus. 7. Ora, o tetrarca, essa palavra, tetrarca Herodes, soube de tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam, João ressuscitou dentre os mortos. Outros diziam, Elias apareceu, e ainda outros diziam, um dos antigos profetas ressuscitou. Herodes, porém, disse, eu mandei decapitar João. Quem então é este a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? E se esforçava para vê-lo. Então, esta palavra tetrarca é porque Herodes governava 4 partes, 4 cidades da Galileia. E sim, já estudamos, já vimos que ele mandou matar João. E aí, quando começaram as primeiras notícias ou a fama de Jesus, ele achou que era João, de tão atormentado e culpado, né? Perturbado. 10. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. Ele, levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões souberam disso e o seguiram. Acolhendo-as, Jesus lhes falava a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia estava chegando ao fim. Então os 12 se aproximaram de Jesus e disseram, despeça a multidão para que, indo às aldeias e campos ao redor, se hospedem e encontrem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Jesus, porém, lhes disse, deem vocês mesmos de comer a eles? Os discípulos responderam, não temos mais que 5 pães e 2 peixes, a não ser que nós mesmos vamos e compremos comida para todo este povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então Jesus disse aos seus discípulos, façam com que se assentem em grupos de 50. Eles atenderam, fazendo com que todos se assentassem. E Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos, para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram foram recolhidos 12 cestos. Então, essa é a primeira multiplicação de pães e peixes, que também já estudamos nos outros evangelhos. O que eu vou destacar nessa, que é praticamente idêntica, né? Que Jesus fala para os discípulos, deem vocês mesmos de comer a eles. Muitas vezes a gente pede para Deus, para Jesus fazer coisas para nós, quando nós temos que fazer. Deus falou para Moisés, por que vocês pedem para mim? Diz para o povo marchar. Essa é a hora de vocês. Vocês podem fazer. Só que, outra coisa, o pouco que tu tem com Jesus é muito. Então, 5 pães e 2 peixes se multiplicam na mão de Jesus. Todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que sobraram foram recolhidos 12 cestos. Lá vem o 12 de novo, né? O número da igreja.
18. E aconteceu que, enquanto Jesus estava orando em particular, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: Quem as multidões dizem que eu sou? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista. Bom, nós vimos o nascimento milagroso de João. E aí agora a gente está vendo aqui, João Batista. Esse Batista foi atribuído a João depois, que seria o fato dele pregar o arrependimento, as pessoas se arrependerem, se converterem e ele batizava as pessoas. Então, esta palavra batista era dizendo assim: João o que batizava, João o que mergulhava, João o Batista, que depois virou João Batista, porque a palavra batismo, baptismo, significa imersão e mergulho. Então eles estavam dizendo assim: o João, aquele lá que mergulha, aquele lá que batiza, aquele lá que coloca as pessoas na água, entendeu? Essa era, vamos dizer assim, a alcunha de João, João Batista. Então dizem que ele é João o Batista, João que batizava. Outros dizem que é Elias, porque a gente viu que o anjo falou que João teria o mesmo espírito e o mesmo poder de Elias, e todos ouviram, e isso também correu, e ele vivia nos desertos e se alimentava de uma forma peculiar, enfim, ele tinha características semelhantes a Elias, porque a profecia dizia que antes do Messias viria Elias. Outros dizem que um dos antigos profetas ressuscitou. Então Jesus perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Pedro, disse: O Cristo de Deus. O que é o Cristo? O Cristo é a palavra grega para Messias, que é a palavra hebraica para ungido. Jesus, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo: É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. O que eu entendo que Jesus está falando aqui? Não é tempo. Não vamos apressar, acelerar as coisas. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas. Tem muita água para rolar ainda debaixo dessa ponte, antes de eu morrer e ressuscitar. Por isso que muitas vezes ele dizia: não fala, não faz assim, não. Porque aquilo poderia mudar o processo. Isso é uma lição para nós, hein? Sabe a história do mexer os pauzinhos? Falar com os teus contatos? Querer tomar a frente? Às vezes tu perde bênçãos por causa disso, e outras vezes tu transforma as tuas bênçãos em maldições. 23. Jesus disse a todos: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Isso aqui, gente, é o resumo do Evangelho. São esses versículos que muitos não querem ler e não querem falar. Se alguém quiser seguir a Jesus, ser cristão, vai ter que se negar a si mesmo. Vai ter que tomar sua cruz todo dia. Então significa que a gente tem uma cruz para carregar todos os dias. No mundo a gente vai passar aflições. Basta cada dia o seu mal. Seguir Jesus é pisar onde ele pisa, é andar por onde ele anda. Isso é o Evangelho. É não ser mais eu, é não fazer o que eu acho, o que eu quero, o que eu penso, o que eu sei, o que eu aprendi. Não. É a vontade de Deus. Isso é o negar-se a si mesmo. E aí quando tu abre mão da tua vida, da tua opinião, da tua vontade, das tuas ideias, das tuas conclusões, das tuas experiências,
Tu recebe a vida de Cristo. Tu recebe a vida de Jesus. Então, quem quiser salvar a sua vida vai perder. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. 25. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesma? Pessoas que acham que tudo que elas têm para viver são 50, 60, 70, 80 anos. Não acreditam na eternidade, na vida eterna. Não acreditam na Bíblia, não acreditam em Jesus, não acreditam que ele vai voltar, não acreditam em nada disso aqui. Tu vai viver esse tempo aqui, tu vai morrer, ponto final. E aí tu quer ganhar o mundo inteiro. Tu quer viver uma vida louca. Tu quer experimentar do 1 ao 10. Tu quer fazer tudo. E aí o Senhor Jesus está perguntando: o que adianta tu ganhar o mundo inteiro e tu te perder? Tu perder a tua alma, tu causar dano para ti mesmo, tu cavar a tua própria cova. Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Em verdade lhes digo que alguns dos que aqui se encontram não passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Aí que eu falo, né, que depois surgiu a questão de João. João agora é o discípulo, né, o discípulo amado, de que ele não morreria, né, porque sim, ele não foi martirizado. É interessante, ó, na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. O que tu entende? Que nós vamos estar diante de Deus, do Filho e de todo o exército celestial. Se tu te envergonhar, tu vai ser envergonhado. Se tu confessar, se tu declarar, tu vai ganhar a vida eterna. 28. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e a roupa dele ficou de um branco brilhante. E eis que 2 homens falavam com ele. Eram Moisés e Elias, que apareceram em glória e falavam da morte de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam caindo de sono, mas, conservando-se acordados, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes começaram a se afastar de Jesus, Pedro lhe disse: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Porém, Pedro não sabia o que estava dizendo. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e ficaram com medo ao entrar na nuvem. E dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho, o meu eleito, escutem o que ele diz. Depois daquela voz, perceberam que Jesus estava sozinho. Eles ficaram calados e naqueles dias não contaram nada a ninguém a respeito do que tinham visto. Em outras passagens, né, de Mateus e Marcos, o próprio Senhor Jesus diz que não é para ficar falando, que só é para falar depois, tá? Quando ele ressuscitar. Porque o que acontece? Essa visitação de Moisés e Elias era um sinal do ministério de Jesus, mas principalmente da morte e ressurreição. Porque nós sabemos que Moisés representava a lei e Elias os profetas. Então, Jesus, com a sua morte e ressurreição, estava cumprindo tudo que a respeito dele estava escrito na lei e nos profetas. 37. No dia seguinte, quando eles desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus.
E eis que do meio da multidão surgiu um homem, dizendo em alta voz: Mestre, peço que o Senhor olhe o meu filho, porque é o único que tenho. Um espírito se apodera dele e de repente o menino grita, e o espírito o convulsiona até espumar e dificilmente o deixa, depois de o ter maltratado. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei de aguentá-los? Traga o seu filho aqui. Quando o menino estava se aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou ao pai. E todos ficaram maravilhados com a majestade de Deus. Então a gente vê o desespero, a humildade, a humilhação desse pai pedindo pelo seu filho único, né? E a autoridade de Jesus. E, vamos dizer, a queixa, né? De que os discípulos não conseguiram expulsar. Então a gente viu que o nome de Jesus tem autoridade sobre todos os demônios. Mas nesse caso, os discípulos não conseguiram. Como todos estavam admirados com tudo que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos: prestem bem atenção nas seguintes palavras: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isso, e lhes foi encoberto para que não o compreendessem, e temiam fazer perguntas a Jesus a respeito deste assunto. Então, a gente sabe que o que estava na mente do povo, das multidões, dos discípulos, era um Messias político, que iria libertar Israel do domínio romano, do Império Romano. Mas o reino de Jesus não era desse mundo, não é desse mundo. Ele queria restaurar a comunhão dos judeus, né, com o Pai. Queria fazer com que os judeus se tornassem filhos. Ele veio unir as ovelhas que estavam perdidas de volta para o aprisco, para o rebanho, para a presença de Deus. Ele queria salvar, perdoar, curar, libertar, abençoar. E não estava interessado em questões políticas, em honrarias humanas, em ser coroado rei dos judeus, nada disso. E ele estava toda hora lembrando: o Filho do Homem vai ser entregue, vai ser morto, vai ser preso, vai ser torturado, mas vai ressuscitar. 46. Surgiu entre os discípulos uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que se passava no coração deles, pegou uma criança, colocou-a junto de si e lhes disse: Quem receber esta criança em meu nome, é a mim que recebe, e quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que for o menor de todos entre vocês, esse é que é grande. Então, aqui Jesus está falando que o maior no reino de Deus, no reino dos céus, no reino dele, é o humilde, é o servo, é o puro, é o inocente. E o maior exemplo que ele dá são as crianças. 49. João tomou a palavra e disse: Mestre, vimos certo homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse: Não proíbam, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Aí o pessoal brinca que aqui que nasceram as franquias, né? Porque daí eles estavam fazendo o que Jesus fazia, mas não seguiam Jesus, né? E aí Jesus está dizendo bem claro que quem não é contra é a favor. Quem não é frio é quente. Quem não é das trevas é da luz. Entendeu?
Quem não é contra vocês é a favor de vocês. Quem não é contra vocês está do lado de vocês. Quem comigo não ajunta, espalha. 51. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que seria elevado ao céu, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que fossem na frente. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos, Tiago e João, perguntaram: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu e seguiram para outra aldeia. Eu via muito isso entre as crianças. Às vezes, eles queriam fazer justiça com as próprias mãos, né? Às vezes até para me proteger, ou porque algum outro colega tinha feito alguma coisa errada e eles, sei lá, me amavam, gostavam, me respeitavam tanto que não toleravam isso. Então aqui o que eu interpreto? Que Tiago e João, primeiro que eles não eram muito mansos, né? Os filhos do trovão. Meu pai gostava de falar, né? Boanerges. Eles tinham esse temperamento. Tanto que o primeiro a ser martirizado foi Tiago. E aí o que acontece? Eles queriam fazer justiça. Eles queriam, entre aspas, vingar Jesus. E aí olha o que eles falam. Quer que mandemos descer fogo do céu. Aí eu vejo também um outro lado, que eles criam, eles já estavam entendendo o poder e a autoridade, mas eles não estavam sabendo o uso, ou a santidade deste poder. Assim como Jesus, quando Pedro corta a orelha do servo do sumo sacerdote, e depois Jesus cola. É como se Jesus dissesse, não, vocês estão me causando problemas e não me ajudando a resolver. Então, voltando-se, os repreendeu. Não, vocês não sabem. E a gente sabe desse texto, né? Vocês não sabem o espírito que habita em vocês. Eu não tô aqui para destruir. Tô aqui para salvar. Tô aqui para curar. Tô aqui para abençoar. Não é para mandar fogo do céu e consumir. Eu vim como cordeiro. Agora, quando eu voltar, eu vou vir como leão. 57. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: Vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro Jesus disse: Siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse: Senhor, eu quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Isso aqui para mim, sabe o que é? É blá, 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 blá. Jesus te chamou? Abre a porta do teu coração. Te entrega. Te rende. Te arrepende. Te converte. Segue a Cristo. Se tu começar a dar desculpa, a fazer conversinha, a falar isso, falar aquilo, tu já tá perdendo tempo. Tu tá botando a mão no arado, mas tu tá olhando para trás. E quem faz isso não é apto, não é decidido, não é alguém que segue a Cristo. É alguém que tá na dúvida. É alguém que não tem certeza. E sem fé, tu não agrada a Deus. Tu tem que te entregar, corpo, alma e espírito. Tu não pode olhar para trás. Tu encontrou o caminho,
a verdade e a vida. O que mais tu quer? O que é mais importante do que o caminho, a verdade e a vida? Do que tu encontrar o Senhor da glória, o teu Salvador. O que a gente aprende hoje com Lucas capítulo 9? Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e me siga. Esse é o evangelho da renúncia. Esse é o verdadeiro evangelho. É dizer não para si mesmo, dizer não para sua carne e dizer sim para Jesus todos os dias. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo?